Olá, pessoal! Essa noite, nós vamos cruzar o portão de ferro da mansão mais enigmática dos Estados Unidos. Ela não dorme, não descansa e, segundo dizem, nunca terminou de ser construída. Entre seus corredores tortos e escadas que levam ao nada, algo parece respirar, uma presença que ainda ronda as paredes de madeira que rangem como se guardassem lembranças que não desejam ser lembradas. Alguns segredos talvez devessem continuar enterrados. Antes de darmos o primeiro passo por esse corredor de mistérios, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim você não perde as próximas histórias enigmáticas que estão por vir. Mas lembre-se, só se inscreva se sentir que realmente deseja continuar explorando esse caminho oculto. Comenta aí embaixo de onde você está assistindo. E que horas são agora? Agora, apaguem as luzes, respirem fundo e deixem que a escuridão suave nos conduza pela jornada desta noite. O vento da Califórnia sopra pelas palmeiras, espalhando um perfume de madeira antiga, misturado com poeira e rosas secas. Você estaciona diante da mansão Winchester e, por um instante, tem a sensação de que a casa observa você. Cada janela reflete a luz do entardecer como um par de olhos vítreos, atentos, imóveis. Ao longe, um guia turístico termina o expediente e fecha o grande portão de ferro. Ele sorri, mas há algo desconfortável em seu olhar, como se desejasse que você não ficasse ali depois do pôr do sol. Você o ignora. O ar morno traz um som baixo, quase um sussurro. O rangido das vigas, o estalo das portas e um murmúrio que parece vir do chão. A fachada é um labirinto de estilos, torres góticas, janelas vitorianas, vitrais coloridos que refletem tons avermelhados como sangue diluído em vidro. Nada ali combina. É como se diferentes arquitetos tivessem trabalhado sem jamais conversar entre si. Mas a verdade é outra. Só uma mulher ditava cada detalhe dessa construção insana. Você dá o primeiro passo na varanda. O assoalho geme sob o peso, como se reclamasse. No interior, o cheiro de verniz antigo e cera de abelha domina o ar. Um relógio parado marca 3:07. Ninguém o toca há décadas, mas de tempos em tempos alguém jura ouvi-lo bater. À direita, uma escada espiral sobe até o teto e termina abruptamente em uma parede. Você pensa, por quê? Mas talvez a pergunta certa seja, para quem? A lenda diz que Sarah Winchester, herdeira da fortuna das armas que levaram seu nome, acreditava estar sendo perseguida pelos espíritos das vítimas dos rifles Winchester. Seu conselheiro espiritual, um médium de Boston, teria dito: enquanto você construir, eles não te alcançarão. Pare, e eles virão te buscar. E assim, Sarah começou a erguer. Marteladas, serras, pregos, dia e noite, por 38 anos. Operários trabalhavam em turnos contínuos. Quando uma ala terminava, ela mandava destruir e reconstruir de novo. Escadas que levavam ao teto. Portas que se abriam para o vazio, janelas voltadas para o chão. A casa crescia como um labirinto vivo. Você sente a madeira vibrar sob os pés. Talvez o tremor seja o eco distante das obras, como se cada martelada ainda ecoasse, prisioneira no tempo. Ao atravessar o primeiro corredor, nota o frio repentino. Não um frio comum, mas algo úmido, quase elétrico. O ar parece mais denso e o som de um sino distante vibra nos ouvidos. Você respira fundo, mas a respiração não sai sozinha. Sente como se o ar tivesse vontade própria, como se outra coisa respirasse junto de você. Um retrato pendurado na parede capta sua atenção. É uma mulher de olhar firme, vestida de preto, com uma expressão que mistura dor e obstinação. O nome gravado na moldura, Sarah Lockwood Winchester. Você quase sente o olhar dela te seguindo. E jura que o reflexo no vidro piscou.
Enquanto caminha mais fundo, percebe que o chão muda de inclinação, como se as tábuas cedessem lentamente. O corredor que parecia reto agora se dobra em ângulo e por um segundo você perde o senso de direção. É como estar dentro de um sonho mal desenhado, um lugar onde o espaço obedece a regras que não pertencem à física. Do teto, uma lâmpada balança, mesmo sem vento. Do andar de cima, ouve-se o som de passos leves, um ritmo irregular, como alguém que não sabe exatamente onde está indo. Você pensa em chamar, mas a voz não sai. A casa responde primeiro. Um estalo seco ecoa, seguido de um rangido que parece um gemido humano. Há uma ironia silenciosa em tudo isso. Milhares de pessoas morreram por causa das armas que financiaram essa mansão. E hoje, ela é o monumento mais visitado do misticismo americano. Uma casa construída sobre culpa e sobre ouro. Você passa diante de uma sala onde há um piano antigo. As teclas estão cobertas de pó, mas uma delas está afundada, como se alguém a tivesse pressionado recentemente. Um detalhe curioso, a corda correspondente está rompida, e mesmo assim, você ouve uma nota curta, vibrando no ar. O relógio marca novamente 3h07. Você olha de novo, incrédulo. Tinha certeza de que ele estava parado. As janelas tremem, mas não há vento. O espelho oval na parede parece embaçar, formando palavras que logo desaparecem. Você se aproxima e vê apenas seu próprio reflexo. Pálido, imóvel, com algo atrás que se moveu rápido demais para ser descrito. Um sussurro, quase um lamento, cruza o corredor. Não pare de construir. Você vira o rosto, mas não há ninguém. Só o som do relógio que volta a silenciar. O sol se apaga atrás das colinas e o céu ganha um tom azul profundo, quase roxo. As sombras se alongam pelos degraus, parecendo dedos de fumaça. E então você entende. A casa nunca dorme, porque o que vive nela nunca descansou. No andar de cima, uma porta se abre sozinha. Você sobe, passo a passo, ouvindo o eco de cada respiração. E enquanto atravessa o limiar, o som de marteladas antigas retorna, um ruído que não pertence a este tempo. A mansão Winchester, dizem, não tem fim, mas talvez o que ela realmente não tenha seja paz. Você permanece parado no alto da escada, sentindo o eco das marteladas se dissolver no ar. Há algo no som que parece vivo, como se cada batida guardasse uma intenção. O silêncio que se segue é quase ensurdecedor, o tipo de silêncio que faz o coração desacelerar só para ouvir melhor. O corredor diante de você é estreito e torto. As tábuas rangem sob cada passo, e o cheiro de poeira antiga mistura-se a algo mais doce. Talvez flores secas, talvez velas apagadas há muito tempo. No final, uma porta de madeira com uma maçaneta fria o convida a girá-la. Você hesita. Atrás dela está o antigo quarto de Sarah Winchester. Ao empurrar a porta, o som suave de dobradiças enferrujadas soa como um lamento. O ambiente é pequeno, abafado, repleto de móveis pesados cobertos por lençóis brancos. Há uma poltrona virada para a janela, e sobre uma mesinha repousa uma fotografia antiga. Uma mulher jovem, com um sorriso contido, um homem de bigode e uma criança que segura um pequeno cavalo de brinquedo. Você sente um arrepio subir pela espinha. É a família Winchester. Antes da tragédia, Sarah nasceu em 1839 e durante anos viveu cercada de luxo. Casou-se com William Wirt Winchester, herdeiro da fábrica de rifles que transformou os Estados Unidos. Mas a fortuna veio acompanhada de algo sombrio. O mesmo instrumento que trouxe riqueza também espalhava morte. Em pouco tempo, Sarah perdeu o marido e a filha recém-nascida. Dizem que o luto a consumiu a ponto de se trancar por meses, sem ver ninguém.
Quando reapareceu, falava sobre vozes que a chamavam pelo nome. Você toca a fotografia. O vidro está frio e há uma rachadura atravessando o rosto da criança, um detalhe tão sutil quanto inquietante. Do lado de fora, o vento muda de direção e a janela vibra suavemente, produzindo um som que se assemelha a um sussurro. Você fecha os olhos. Por um momento, o som ganha forma. Sara! O nome é pronunciado devagar, como um pedido ou um aviso. Quando abre os olhos, nota algo curioso. O relógio da parede marca 12:13, mas o ponteiro dos segundos está se movendo ao contrário. Você dá um passo para trás. De repente, um toque metálico ecoa pelo corredor. É o som de um sino distante, igual aos que, segundo relatos, Sara usava para iniciar suas sessões espirituais. Diziam que todas as noites, à meia-noite, ela tocava o sino para chamar os espíritos, e ao amanhecer, o tocava novamente para dispensá-los. Mas e se um dia ela esqueceu de dispensar? Você caminha até a poltrona virada para a janela. O tecido está gasto, e há uma marca leve no chão, como se alguém ainda se sentasse ali, noite após noite. Sobre o braço da poltrona, repousa um caderno pequeno. A capa, de couro ressecado, exibe uma inscrição quase apagada, para que não me encontrem. Ao abrir, encontra rabiscos confusos, linhas que se sobrepõem, como se tivessem sido escritas às pressas. Entre as frases fragmentadas, algumas se destacam. As paredes não são seguras. Eles caminham entre os corredores. Cada degrau novo é um nome apagado. E, em uma página solta, apenas 2 palavras. Continue construindo. Você sente um peso no peito. A caligrafia é trêmula, mas a força das palavras atravessa o tempo como uma prece desesperada. De repente, o espelho da penteadeira reflete algo que não está atrás de você. Um vulto escuro, curvado, que parece inclinar a cabeça como se observasse o caderno em suas mãos. Você se vira rápido. Nada. Mas o espelho ainda vibra. E a poeira sobre ele forma o contorno de uma mão. Você respira fundo, tentando controlar o medo. Pensa que talvez a história de Sara seja menos sobre fantasmas e mais sobre culpa. Uma mulher que herdou uma fortuna manchada de sangue, tentando compensar o incompensável. Ainda assim, há algo naquela casa que torna tudo mais difícil de racionalizar. Na parede há um mapa antigo, um desenho da mansão feito à mão, com anotações estranhas. Setas apontando para passagens secretas, símbolos que lembram espirais. E, no centro, a palavra eco. Eco, talvez o nome de um cômodo, ou talvez um conceito. Você sente que é mais do que isso. Ao tocar o mapa, uma das tábuas do assoalho range de modo diferente. Você se abaixa e percebe uma fenda. Ao empurrar com cuidado, o chão se move, revelando uma pequena abertura. Lá dentro, uma caixinha de madeira coberta de poeira. Você a retira com cuidado. Dentro, um medalhão de prata com o símbolo de uma rosa gravado e uma mecha de cabelo presa com fita. Junto, um bilhete desbotado, para me proteger daqueles que clamam pelo que é deles, antes que consiga pensar. Uma lufada de vento atravessa o quarto. As cortinas se agitam, a vela apaga, e o som de passos ecoa no corredor. Lentos, compassados. Você fica imóvel. As passadas param diante da porta, e então, 3 batidas suaves. Você se aproxima devagar. Abre a porta. O corredor está vazio, mas o ar parece espesso, vibrante, como se alguém tivesse acabado de passar por ali. Um sussurro surge próximo ao seu ouvido, tão nítido que faz o coração parar por um segundo. Ela ainda está construindo. Você gira o rosto, mas só encontra o reflexo de si mesmo em um espelho antigo pendurado na parede oposta. A imagem, porém, não se move com você.
Ela fica parada, olhando de volta. Por um instante, o reflexo sorri. Você recua, tropeça e encosta novamente na porta do quarto de Sara. Ao redor, o som das marteladas retorna, distante, ritmado, como se o trabalho nunca tivesse cessado. E nesse momento, uma ironia amarga atravessa seus pensamentos. Talvez o maior castigo não seja ser assombrado pelos mortos, mas ter que continuar construindo para sempre, tentando enganar o que já está dentro de si. Lá fora, o sino toca novamente. 3 badaladas lentas. A casa parece responder, estremecendo sob seus pés. E o sussurro volta, agora vindo de todos os lados, como se cada parede respirasse junto. Sara, continue. Você entende que o que começou como uma história de fantasmas talvez seja, na verdade, um pedido. Um pedido antigo que a mansão repete até hoje. O corredor se estende à sua frente, mas é difícil dizer até onde. A luz das velas balança, projetando sombras que se distorcem nas paredes, como se os próprios contornos da casa estivessem tentando escapar de si mesmos. O som do vento lá fora desaparece, e o único ruído é o rangido constante do assoalho sob seus passos, como uma respiração cansada. Você segura o caderno de Sara nas mãos. As páginas parecem pulsar, e há um cheiro de papel úmido, como se ele tivesse acabado de ser retirado da chuva. Uma frase salta à vista. Nem todas as portas levam para fora. Você sorri de leve, um riso nervoso, como quem tenta aliviar a tensão. Nem todas levam para fora? Ótimo, pensa. Tomara que alguma pelo menos leve para o café da manhã. Mas a piada perde a graça quando você chega à primeira encruzilhada. Diante de você, 3 portas idênticas. Mesma moldura, mesmo trinco, mesma pintura amarelada. Você escolhe a da direita e entra. O cômodo é pequeno, vazio, com uma janela voltada para o interior da casa. Uma janela que dá para outro quarto, não para o jardim. Quando se aproxima, percebe que do outro lado há um espelho refletindo sua imagem, criando um ciclo infinito de reflexos que se repetem até sumirem no escuro. No meio dessa sequência, algo se mexe, uma silhueta que não é sua. Você recua. O ar está frio, quase imóvel. Ao tentar sair pela porta por onde entrou, descobre que ela leva a outro corredor, o mesmo, mas invertido. As paredes parecem levemente diferentes, como se a casa tivesse se reorganizado durante o tempo em que você esteve lá dentro. É nesse momento que percebe. A mansão muda, não de forma abrupta ou sobrenatural, mas sutil, como se o espaço tivesse vontade própria. Um degrau a mais, uma curva que antes não existia, um corrimão que agora termina em outro lugar. É como se cada decisão sua alterasse o trajeto, como um labirinto que se move para mantê-lo dentro. Você passa por uma porta menor, meio escondida atrás de um tapete. Ela range, revelando uma escada que sobe apenas 7 degraus antes de bater no teto. Há marcas de martelo nas tábuas acima, como se alguém tivesse tentado abrir caminho e desistido. Na parede, um prego segura uma plaquinha de cobre quase ilegível. Para cima é apenas uma direção, não uma saída. Você sente o coração bater mais forte. É o tipo de frase que soa poética demais para um aviso. Mais adiante, encontra uma porta que se abre diretamente para o nada, um abismo interno de 2 andares. Apenas um corrimão frágil impede que alguém despencasse. O chão lá embaixo está coberto de serragem e pedaços de madeira, restos de alguma reforma antiga. É impossível não imaginar os trabalhadores que construíram tudo isso. Homens contratados para martelar, serrar, demolir e reconstruir, sem jamais questionar o propósito. Alguns relatos dizem que Sara não explicava seus pedidos, apenas apontava com o dedo e dizia: aqui, uma nova parede. Ali, uma escada para o alto.
Fechem aquela porta. Não deve existir. Ela acreditava que os espíritos tentavam alcançá-la através da geometria, que cada linha reta era um caminho direto e cada ângulo errado os confundia. Você pensa nisso enquanto percorre um corredor que se dobra em zigue-zague. O teto ora baixo demais, ora alto demais. Uma das lâmpadas oscila. Você percebe um vulto ao final do corredor. Uma sombra humana, imóvel, de costas. Você chama, mas a figura não responde. Dá um passo, a luz pisca, dá outro. E quando a lâmpada volta a acender, o corredor está vazio. Você sente o estômago apertar, como se algo estivesse observando, calculando o próximo passo. No chão, uma rachadura. Você a segue e percebe que ela se estende até a parede, contornando um batente de porta. Parece um simples defeito estrutural. Até que o som muda. Ao bater levemente, percebe que o interior é oco, uma parede falsa. Com esforço, você empurra um dos painéis. Ele desliza, revelando um pequeno espaço escuro, uma passagem secreta. Lá dentro, um cheiro forte de mofo e verniz. As paredes são forradas com isolamento acústico e há um pequeno sino pendurado no teto. Você o toca sem querer e o som é claro, cristalino. Imediatamente, um som distante responde. Outro sino, em algum ponto da mansão. 2 toques, depois 3. Você sente o chão vibrar. As tábuas rangem, como se alguém estivesse andando logo acima. Só que pelo mapa que viu antes, não há nenhum andar acima desse. A passagem leva a outro cômodo, e este parece diferente de todos os outros. É uma sala redonda, sem janelas, com uma única porta. O teto é alto e coberto de símbolos gravados na madeira, espirais, triângulos e algo que lembra olhos estilizados. No centro, um pedestal com uma pequena caixa de vidro. Dentro, um pedaço de papel amarelado com uma frase escrita à mão. Cada caminho errado é uma parede a menos entre nós. Você recua, sentindo um arrepio. A casa não foi feita para morar. Ela foi feita para conter. De repente, um estalo seco. Você se vira e vê a porta se fechando sozinha. Corre, tenta segurá-la, mas ela bate com força. A vela em sua mão apaga. O escuro é total. Você ouve passos, não os seus. Um ritmo suave, próximo, e um som leve de respiração. Você tenta acender o fósforo, mas o vento, de onde ele vem, apaga a chama antes que ela cresça. O som dos passos para. Agora, apenas silêncio, até que uma voz sussurra, bem perto do seu ouvido. Você também está construindo. Você grita, mas o som se perde. E então, nada. Um novo estalo. A porta se abre novamente e a luz volta com violência. Você está no corredor de antes, mas ele não termina mais no mesmo ponto. Há uma escada nova, surgida do nada, subindo para um lugar onde antes só havia parede. A mansão se moveu outra vez. Você percebe o quanto o tempo parece diferente ali dentro. A noite talvez já tenha passado, ou talvez nunca tenha começado. E quando finalmente sobe os primeiros degraus, uma sensação incômoda toma conta. Cada passo dado aqui parece ser devolvido por outro, vindo de dentro da casa, como se ela andasse com você. O ar muda quando você alcança o último degrau. É mais frio, mais denso, como se a temperatura caísse 10 graus de repente. A chama da vela hesita, esticando-se para trás como se não quisesse prosseguir. À frente, uma porta estreita de madeira escura. Nenhum número, nenhuma fechadura, apenas uma pequena marca circular, gravada no centro. O desenho de uma rosa entreaberta. Você lembra do medalhão que encontrou no quarto de Sara? O mesmo símbolo. Ao encostar a mão na madeira, um leve tremor percorre seus dedos. É como se a porta tivesse um pulso. Por um segundo, você imagina que está ouvindo o som de uma respiração lenta vindo de dentro,
E então, uma voz quase inaudível atravessa o silêncio. Entre. Você hesita, mas empurra a porta. O estalo que ela produz é como o romper de um segredo antigo. O cômodo é pequeno, circular e não há janelas. As paredes são cobertas por painéis de madeira escura e no centro uma mesa de carvalho com várias cadeiras. Sobre ela estão espalhadas velas apagadas, um sino de bronze e um tabuleiro com letras e números gravados, um tabuleiro de comunicação espiritual. Você sente o cheiro de cera queimada, misturado a algo mais sutil, lavanda e fumaça. O ambiente parece suspenso no tempo. Tudo ali dá a impressão de que alguém saiu apenas alguns minutos atrás. Na cadeira principal, um lenço preto dobrado com cuidado, e sobre ele, uma chave dourada. Você a pega, fria como gelo. No cabo há uma inscrição: silêncio é a língua dos mortos. Você tenta rir, mas o som não sai. As histórias dizem que Sara fazia suas sessões espirituais aqui, todas as noites. À meia-noite, tocava o sino 13 vezes, apagava as luzes e esperava as vozes começarem. Os trabalhadores da casa relatavam ouvir murmúrios, passos e até o som de martelos em lugares onde ninguém estava. Você acende uma das velas e se senta. O vento lá fora para completamente. O silêncio é tão espesso que dá para ouvir o próprio coração batendo. Por um instante, nada acontece. Depois, um som baixo, como o arranhar de unhas sobre madeira. O tabuleiro treme levemente e a pequena peça triangular se move sozinha. Você prende a respiração. As letras se movem devagar, formando uma palavra. Bem-vindo. Você sente o corpo congelar. A vela pisca e apaga, mas a chama continua brilhando, agora do lado oposto da mesa, como se outra vela invisível tivesse sido acesa. A temperatura cai mais. Seu hálito se transforma em névoa diante do rosto. A peça se move novamente. Ela ainda constrói. O ar vibra, a madeira da mesa geme e uma das cadeiras range sozinha. Você tenta recuar, mas algo parece segurar seu ombro, leve, porém firme. Uma presença. Sara, você sussurra, sem pensar. O som do sino corta o ar, 1, 2, 3 badaladas. As velas piscam e todas se acendem ao mesmo tempo. O quarto agora está iluminado por uma luz trêmula, quase dourada. Na parede oposta, há um espelho oval. E no reflexo, uma mulher de vestido preto está sentada diante de você, embora na realidade a cadeira esteja vazia. O rosto dela é pálido, os olhos fundos e as mãos repousam sobre a mesa. Ela não fala, mas sua expressão carrega algo entre dor e súplica. A chama da vela diante dela se inclina em sua direção, como se o fogo reconhecesse sua presença. Você sente o coração acelerar. O que você quer? Pergunta, sem saber se está falando em voz alta. A resposta não vem em palavras, mas em sons. Um zumbido leve, como o de centenas de vozes sussurrando juntas. Você entende fragmentos, palavras cortadas, nomes, datas. Um coro de arrependimentos. E entre eles, uma frase clara repetida 3 vezes. Eles me disseram para não parar. A mulher no espelho levanta o olhar. Por um instante, você sente que ela vê através de você, como se enxergasse algo muito além. Algo que talvez ainda não tenha acontecido. O espelho vibra, distorcendo a imagem. Você tenta afastar-se, mas o chão parece prender seus pés. Uma rajada de vento atravessa o cômodo. As velas apagam novamente. Na escuridão, ouve-se o barulho de cadeiras arrastando, como se outras pessoas tivessem acabado de se levantar. Você se curva, tentando encontrar a saída, mas as mãos tremem. O sino toca outra vez. Desta vez, 13 badaladas exatas. E então, o silêncio. Um estalo atrás de você. Você se vira e a porta pela qual entrou
desapareceu. Em seu lugar, há uma parede lisa, coberta por símbolos entalhados, os mesmos da sala secreta: espirais, triângulos, olhos. De repente, o som de martelos ecoa acima da sua cabeça, depois atrás de você, depois em todos os lados. O barulho aumenta, se sobrepõe, até que parece vir de dentro da própria madeira. Você grita, bate na parede, mas o som é abafado. Então, como se atendendo ao seu desespero, uma voz ecoa dentro da mente, suave e familiar. Calma, eu também tentei sair. Você reconhece o tom. É Sara. Mas a voz vem de todos os lados, das paredes, do chão, do teto. Como se a casa inteira falasse com uma só garganta. Eles ainda estão aqui e querem continuar construindo. A vela acende sozinha mais uma vez. A chama revela palavras gravadas na parede, que antes não estavam lá. O teto é chão, o tempo é madeira, e o que começa nunca termina. Você percebe algo terrível. A casa não apenas aprisiona quem entra, ela absorve. No canto da sala, uma das cadeiras começa a se mover lentamente, arrastando-se até a mesa. A madeira range, e o som lembra um suspiro. Você sente o ar mudar novamente, mais pesado, mas paradoxalmente mais calmo. O tabuleiro se move pela última vez. Você ouviu o sino. Agora, eles sabem que você está aqui. A vela apaga. Tudo volta à escuridão. Mas mesmo ali, na ausência total de luz, você tem a certeza de que não está sozinho. Algo respira perto da sua orelha, lento, compassado, quase humano. E quando o som finalmente cessa, uma única martelada ressoa no teto, firme, isolada, decisiva. A casa acabou de adicionar mais um cômodo. Você desperta com o rosto colado no chão de madeira. A vela não está mais lá. O tabuleiro, o sino, as cadeiras, tudo desapareceu, como se nunca tivesse existido. Só resta o silêncio e o cheiro familiar de madeira antiga, misturado a algo metálico. Sangue. Você se levanta devagar. O cômodo parece maior agora. As paredes estão mais afastadas, o teto mais alto. É como se o espaço tivesse crescido enquanto você dormia. Mas o que realmente te paralisa é o que vê nas tábuas ao redor. Elas se movem. Não rápido o bastante para ser óbvio, mas o suficiente para perceber. O chão pulsa, respira, como se a casa tivesse um sistema próprio de músculos e nervos. Você recua até encostar na parede. A madeira está morna, quase viva. Do outro lado, ouve-se um som abafado, ritmado, marteladas. 3 golpes lentos. Depois, silêncio. E em seguida, uma voz distante, feminina, mas rouca, como se viesse de dentro da própria estrutura. Você entende agora? Você tenta responder, mas as palavras não saem. A garganta está seca, a língua pesada. A voz continua. A casa não é um lugar, é uma obra inacabada. Cada visitante se torna parte da fundação. Você dá um passo atrás, mas o chão se estende sob seus pés, como uma onda sólida, empurrando-o em direção ao centro. Do teto, cai uma chuva fina de poeira, e então uma rachadura se abre na parede à sua frente. De dentro dela, surge algo que parece um olho humano, úmido e pulsante, girando lentamente até se fixar em você. Seu estômago se revira. A rachadura se fecha, como se nada tivesse acontecido, mas o som de respiração permanece. Você percebe, horrorizado, que a casa está observando. A voz retorna, mais próxima agora. Sara tentou entender. Tentou mapear o corpo da casa, mas quanto mais desenhava, mais cômodos surgiam, até que ela não conseguiu mais sair. Um brilho corta o chão. Linhas finas começam a surgir sob seus pés, como se fossem plantas arquitetônicas vivas, se desenhando sozinhas. Você vê as formas se espalharem,
corredores, escadas, cômodos, símbolos. No centro, um ponto pulsante. O coração sussurra a voz. A casa tem um. Você tenta seguir as linhas e elas parecem te guiar como um mapa, mas há algo errado. O ponto central muda de lugar constantemente, migrando de um canto para outro, como se o coração estivesse andando. Você anda devagar, guiado por aquele mapa efêmero que se redesenha sob seus pés. Cada passo muda o ambiente, paredes se movem, portas aparecem, janelas se fecham. Tudo gira em torno de um propósito invisível, e então o som, aquele martelar, mais próximo, mais pesado. Você chega a um corredor comprido, onde as paredes são cobertas por retratos inacabados, rostos borrados, corpos sem olhos, bocas costuradas. Todos parecem se mover sutilmente quando você passa. Em um deles, você reconhece algo que o faz parar. O retrato mostra você. Mas diferente, os olhos estão fundos e a pele pálida, quase cinza. No canto da moldura há uma data, o dia de hoje. Você sente um arrepio na espinha. Ao tocar o quadro, o material não é tinta, é carne fria, viva, respirando sob a superfície. Você dá um passo para trás. O chão range, o barulho ecoa como uma batida de coração lento. Então, a voz retorna, mais clara do que nunca. Você é a continuação. As paredes se contraem. O ar parece ser sugado. Você sente uma pressão na cabeça, como se estivesse mergulhando em água profunda. De repente, uma nova porta surge no final do corredor. Gravado nela, o mesmo símbolo da rosa, só que agora com sangue escorrendo das pétalas. Você sabe que precisa abrir. Mas sabe, também, que cada porta aberta acrescenta um cômodo à casa. Você segura a maçaneta, ela pulsa. Antes que possa decidir, algo bate do outro lado. Uma pancada seca, como se alguém tentasse sair. Você recua, mas a porta gira sozinha, revelando o interior. Um vasto salão, totalmente branco, iluminado por uma luz que não vem de lugar nenhum. No centro, uma mulher de costas, vestida com o mesmo traje preto que viu no espelho. Sara, você sussurra. Ela se vira lentamente, mas o rosto é o seu. As duas versões de você se encaram, e então ela fala: a casa precisa de uma mente para continuar crescendo. Você tenta correr, mas o chão se abre como um pulmão se expandindo. O som de martelos preenche tudo. A luz branca queima seus olhos. Você sente o corpo ser puxado para baixo, para dentro das tábuas. A madeira se fecha sobre sua pele como um casulo, e no instante final, antes de perder a consciência, você ouve uma última frase, sussurrada por incontáveis vozes. Bem-vindo à fundação. O som cessa, tudo silencia. E acima da mansão, o vento volta a soprar, carregando consigo o som distante de marteladas, como se alguém estivesse construindo algo novo dentro das paredes. Quando você desperta, o mundo parece diferente. O ar tem um cheiro metálico e há uma fina camada de poeira sobre tudo, poeira antiga, como se o tempo tivesse passado mais rápido dentro da casa do que lá fora. Você está em outro cômodo agora, uma sala repleta de armários de madeira escura, gavetas e estantes com objetos cobertos por panos grossos. As paredes são decoradas com símbolos que você reconhece vagamente: flores, espirais e números romanos desenhados com precisão. Mas o que chama sua atenção é o grande cofre de ferro encostado na parede do fundo. Ele parece deslocado, como se não pertencesse ao resto do ambiente, e em seu centro há novamente o emblema da rosa, a mesma que viu gravada nas portas, agora incrustada em metal oxidado. Você se aproxima. A fechadura está enferrujada, mas o trinco parece gasto, como se fosse aberto regularmente. Ao tocar o metal, uma lembrança atravessa sua mente, não sua,
mas de alguém que viveu aqui. Um quarto cheio de fumaça. Um homem tossindo, o som de uma arma sendo engatilhada e o eco de uma palavra dita com arrependimento: perdão. Você abre o cofre. Lá dentro há uma coleção meticulosa de coisas. Cartas amareladas, endereçadas a Sean Wes L. Winchester, recortes de jornais, datados do final do século XIX, com manchetes sobre os rifles que mudaram o mundo. E, por fim, um revólver Winchester reluzente, com o cabo esculpido em madrepérola e o cano limpo demais para algo tão antigo. Mas o que realmente te paralisa é o que está gravado no metal do cano. Construa ou eles virão. Você sente um arrepio correr pela espinha. Pega uma das cartas e começa a ler. A caligrafia é firme, quase elegante, mas as palavras tremem de desespero. Eles me observam. Não sei se são homens ou ecos. As vozes dizem que cada parede ergue uma barreira entre mim e a culpa. Que cada martelada silencia um nome. Se eu parar, eles voltarão. Se eu parar, as almas cairão sobre mim. Sarah. Você imagina a mulher sentada sozinha, madrugada após madrugada, ouvindo vozes vindas de um passado que ela nunca pediu para carregar. Ela acreditava ou sabia que os mortos vítimas das armas de seu marido e da fortuna que herdou a seguiam. Mas algo dentro de você percebe que talvez não fosse apenas crença, porque por um instante o chão treme, leve, quase imperceptível, e o revólver brilha, como se algo dentro dele respirasse. Você olha ao redor, o ambiente muda, as paredes da sala escurecem, como se o tempo regredisse diante dos seus olhos. E de repente você está vendo outra época. O passado se projetando no presente em transparência viva. Sarah aparece no centro da sala, mais velha, os cabelos brancos presos num coque desalinhado. Ela segura uma planta da casa nas mãos e um homem de terno a observa, um engenheiro, talvez. Esta parte, senhora, não faz sentido. As escadas terminam no teto, as portas abrem para o nada. Sarah ergue o olhar, serena e exausta. Nada é exatamente onde eles não podem me encontrar. O engenheiro hesita. Eles... Quem? Ela apenas sorri, um sorriso fino, quase triste. Aqueles que esperam. Cada bala tem um nome, e o nome nunca morre. Você sente um frio intenso se espalhar pela sala. A cena se desfaz como fumaça. E quando olha novamente para o chão, há balas espalhadas por todo o piso, antigas, de calibres diferentes, algumas deformadas. Você se agacha. Cada uma delas tem uma palavra gravada em minúsculas letras. Nomes, centenas de nomes. Quando pega uma, sente uma pontada na cabeça, um som seco, uma lembrança de guerra, de gritos distantes e poeira levantando no ar. O rifle dentro do cofre vibra. A tampa do cofre se fecha sozinha com um estrondo. A madeira ao redor começa a ranger, as paredes pulsando como costelas comprimindo um pulmão invisível. Você recua, tropeçando sobre as balas, e a voz retorna, agora não apenas uma, mas várias ao mesmo tempo. Homens, mulheres, crianças. Ela construiu para se esconder, mas não há arquitetura que detenha a culpa. A casa é feita de remorso. Você grita, mas o som se perde na reverberação das vozes. A luz da vela vacila, e quando tudo se aquieta, você está sozinho novamente. Mas o rifle agora está fora do cofre, aos seus pés. Há algo novo gravado no metal. Letras frescas, úmidas, como se tivessem sido escritas agora. Continue construindo. Você segura o rifle e uma força percorre seu braço. Não é raiva, não é medo, é um impulso. O desejo de criar, de levantar uma nova parede, um novo cômodo, de continuar algo que nunca deve parar. Você o larga no chão, aterrorizado.
A casa geme, como se desaprovasse a sua recusa. As janelas vibram, os quadros caem, e uma brisa gélida invade a sala. No reflexo da janela, você vê o seu próprio rosto. Mas por trás dele, como uma sombra translúcida, há o semblante de Sara. Ela sussurra, do outro lado do vidro: "A culpa não é minha, nem sua. É daquilo que a casa se tornou." E então, o reflexo desaparece. O rifle some. A sala fica vazia, exceto pelas balas no chão. Você percebe, pela primeira vez, que talvez Sara nunca tenha sido a prisioneira da casa. Talvez ela fosse apenas a primeira peça dela. O vento sopra pelas frestas, carregando novamente o som familiar das marteladas. Lentas, constantes, como um coração que se recusa a parar, e no fundo, algo em você começa a entender. A mansão Winchester nunca quis ser uma fuga. Ela é uma máquina de perpetuação. Cada parede, um epitáfio. Cada quarto, uma lembrança. Cada visitante, uma nova alma no alicerce. Você olha para o teto e sussurra: "Sara, o que você começou?" Mas o que responde não é uma voz humana. É o som metálico de um gatilho sendo puxado, sem ninguém ali para atirar. Você segue o som das marteladas até um corredor estreito, iluminado apenas por frestas de luz que atravessam as venezianas antigas. O ar está frio e denso, um frio que parece não vir do clima, mas da própria estrutura da casa. O chão range sob seus passos e, a cada rangido, há um eco distante, como se algo o imitasse logo atrás. As paredes desse corredor são cobertas por espelhos. Grandes, altos, pequenos, alguns rachados, outros turvos, outros tão polidos que parecem mais janelas do que superfícies refletoras. É o tipo de sala que não deveria existir em uma casa comum. Você se aproxima do primeiro espelho. A imagem que devolve é quase certa. Mas há um detalhe errado. O reflexo pisca um instante depois de você. Você levanta a mão. O reflexo faz o mesmo. Mas quando você a abaixa, o reflexo continua com o braço erguido. Você recua. O espelho emite um estalo seco, como vidro sob pressão. E o reflexo sorri. Um sorriso leve, mas desalinhado, torto, um pouco mais largo do que deveria. Você respira fundo e força os olhos a se desviarem. Mas o corredor está cheio de outros espelhos, todos devolvendo versões ligeiramente diferentes de você. Em um, o cabelo está mais escuro. No outro, você parece mais velho. Em outro ainda, há uma sombra parada atrás de você, imóvel, observando. Você se vira depressa. Nada, somente o corredor vazio. Mas quando olha novamente o espelho, a sombra ainda está lá. E agora, mais próxima, você tenta raciocinar. Reflexo da luz, cansaço, sugestão. Mas algo dentro da sua mente começa a se distorcer. Você sente a pressão do olhar da casa, uma sensação de que está sendo visto por ângulos que não existem. No reflexo, algo se move na parede oposta. Um vulto atravessa o vidro como se nadando em um lago escuro. Ele se aproxima devagar e, quando encosta na superfície do espelho, a textura muda. O vidro ondula, como água sob vento. Você sente uma vontade estranha de tocar, de verificar se é real. A ponta dos seus dedos se aproxima do reflexo e o vidro é morno, não frio, como deveria ser. E então, uma mão agarra a sua do outro lado. O toque é firme, gelado, mas vivo. Você grita, tenta se soltar, mas a força aumenta. O espelho vibra, pulsa, e o vidro parece prestes a se partir. A mão te puxa com violência, e por um momento você sente metade do corpo ser engolida por dentro do espelho, e a outra metade deixada para trás. O som do próprio coração bate no mesmo ritmo das marteladas distantes. Tudo ao redor gira. Você cai no chão. Silêncio.
O espelho está intacto novamente, mas há algo diferente. A imagem refletida não é você. É uma versão antiga, com roupas de outra época, pele pálida, olhos fundos e a expressão tensa, quase melancólica. A figura move os lábios, mas você não escuta som algum. Então ela ergue o dedo e aponta para o fundo do corredor, onde há outro espelho, maior, oval, com moldura dourada. Você se aproxima devagar. Na borda da moldura há inscrições minúsculas, nomes, datas e o símbolo da rosa, repetido várias vezes. No topo, gravado à mão, está um nome completo: Sarah Lockwood Winchester. Você sente um frio percorrer o corpo, e ao se aproximar, a superfície começa a escurecer, como se fosse tinta derramada por dentro. Mas essa escuridão tem textura, parece fumaça viva, girando, formando rostos. No reflexo, os rostos se contorcem e abrem a boca, mas não em grito, em suspiro. É um som lento, prolongado, doloroso. Como se cada alma estivesse tentando dizer algo antes de desaparecer. Você dá um passo atrás, tropeça e o espelho se quebra sozinho, rachando em 7 fragmentos perfeitos. Por um instante, você enxerga 7 versões suas, cada uma refletindo uma emoção diferente. Medo, raiva, culpa, curiosidade, cansaço, dor e uma última, serena, quase satisfeita. Essa última sorri. E o sorriso permanece, mesmo quando todos os outros reflexos desaparecem. Você tenta entender, mas o som de passos no corredor interrompe seu raciocínio. Passos leves, ritmados, como o andar de alguém que conhece cada centímetro do chão. Mas a direção é errada. Os passos vêm de dentro dos espelhos quebrados. De repente, o som cessa. E uma voz familiar, calma e distante, ecoa de algum lugar que parece vir de todas as direções. Os espelhos não mostram quem somos. Mostram quem a casa quer que sejamos. Você vira o rosto para a parede. Uma nova rachadura se abre, revelando um olho dentro da madeira, igual ao que você viu antes, piscando lentamente. E no reflexo dos cacos espalhados pelo chão, percebe que há vários outros olhos se formando, centenas, talvez milhares, observando você de todos os ângulos possíveis. Um zunido começa na sua cabeça, crescendo até o som se tornar quase insuportável. Você cobre os ouvidos, mas o barulho vem de dentro. E então, uma única palavra se forma: Clara. Dentro da sua mente. Olhe. Você levanta o rosto. No espelho dourado rachado, há agora outro reflexo, não da sala, nem de você, mas de um porão subterrâneo, escuro, com algo se movendo entre as sombras. Você se inclina mais, tentando ver, e o reflexo parece se aproximar, como se o próprio espelho se transformasse em uma janela. No centro do porão, há um objeto coberto por um lençol. Algo grande. E embaixo, o contorno de uma forma humana. Você sente o estômago revirar. Mas antes que possa reagir, a superfície do espelho explode para fora, lançando estilhaços pelo corredor. Você cai para trás, protegido pelos braços. Quando abre os olhos, o corredor está limpo, sem cacos, sem espelhos, apenas uma porta de madeira, com uma inscrição nova, entalhada à mão. Quem observa, participa. O chão vibra, o som das marteladas recomeça, cada vez mais alto. E enquanto você caminha em direção à nova porta, sente que o próprio reflexo, onde quer que tenha ido, continua te seguindo. Você atravessa a porta entalhada e entra em um corredor circular, iluminado apenas por luz natural que desce em feixes finos do teto. O som das marteladas que acompanhava cada passo até agora se transforma num ritmo distante, como se viesse do fundo da terra. Constante, paciente, eterno. O corredor se curva e se curva,
até que você percebe que está andando em círculos, mas há algo diferente a cada volta. Os quadros mudam de posição, os tapetes trocam de cor, e uma escada de madeira que antes não estava ali surge à sua esquerda. Uma escada que sobe e desce ao mesmo tempo. Ela é bela e absurda. Os degraus são estreitos e a estrutura parece se retorcer no ar como uma espiral viva. Você dá o primeiro passo, sentindo a madeira ranger sob o seu peso. A cada degrau, a temperatura muda. Primeiro quente, depois frio, depois úmida. Um cheiro de pedra molhada invade suas narinas. Lá embaixo, o chão do corredor desaparece completamente e só resta o vazio. Você não entende como é possível. Parece que está subindo e descendo simultaneamente. A escada se dobra sobre si mesma e o teto e o chão trocam de lugar como num truque óptico impossível. Você tenta olhar para trás, mas o caminho de volta não está mais lá. Onde antes havia a porta, há agora uma parede de tijolos antigos, úmidos, e dela escorre um filete d'água que pinga ritmicamente. Ploc, ploc, ploc. Você continua subindo. O som do próprio coração acompanha o ritmo da escada, como se os degraus tivessem um pulso. A cada curva, um novo corredor se revela, mas todos iguais, idênticos. Você percebe que talvez a escada não te leve a lugar algum, apenas te mantenha em movimento. De repente, o som muda. Algo toca o corrimão logo acima de você. Um toque metálico, leve, mas inconfundível. Você levanta os olhos. Por um instante, há uma figura parada nos degraus superiores. Uma mulher vestida de preto, cabelos presos, o rosto oculto pela sombra. Sarah, ela está imóvel, olhando para baixo. E então, com o mesmo movimento lento e quase mecânico de um pêndulo, ela se vira e continua subindo. Você a chama, mas o som da sua voz é engolido pela estrutura. A escada parece absorver o som. Você tenta segui-la. Os degraus ficam mais estreitos, as curvas mais acentuadas, até que o espaço começa a girar. O teto e o chão trocam de posição mais uma vez, e você sente o equilíbrio se desfazer. De repente, a gravidade muda. Você sente o corpo ser puxado para cima, como se o ar o empurrasse, e então está de cabeça para baixo, andando na parte inferior da escada como uma marionete invertida. O corrimão brilha. Há algo gravado nele, uma série de palavras em latim, mas apenas uma se destaca com nitidez: Iter perpetuum. Você se lembra das aulas de colégio, caminho sem fim. E é exatamente o que parece ser. Você anda, gira, sobe, desce, mas o espaço nunca muda. Cada curva leva à mesma curva, cada degrau leva ao mesmo degrau, até que um som novo rompe o padrão, o tilintar de um sino. 3 toques. E o chão vibra, suave, como se a casa respirasse por baixo. Você se apoia na parede, mas não há parede. Há apenas um véu escuro, uma espécie de tecido vivo que ondula ao toque da sua mão. Atrás dele, algo brilha, pulsando com uma luz dourada. Você empurra o véu e ele se abre como uma cortina líquida. Atrás, há um salão imenso, cheio de escadas flutuantes, todas se cruzando em direções opostas. Algumas sobem para o teto, outras mergulham no chão. Outras se perdem em portas suspensas no ar, e em cada escada há silhuetas humanas, pessoas que sobem e descem sem parar, sem se olhar, sem se encontrar. Você tenta gritar, mas o som é engolido por uma estranha harmonia, um murmúrio que vem de todas as direções, suave, quase melódico, uma música feita de passos repetidos. Você repara em algo curioso. Cada pessoa nas escadas carrega um objeto nas mãos. Uma tábua, um martelo, um prego, um pedaço de mapa. Eles estão construindo, mas não algo visível. Parece que o movimento deles mantém as escadas existindo, como se parar fosse o mesmo que desaparecer.
Você se aproxima de uma escada lateral. Um homem pálido, de expressão vazia, martela o ar com regularidade, sem perceber sua presença. Você tenta falar com ele, mas ele não te escuta. Então, percebe o que está preso no bolso do terno dele, um crachá metálico. James R. Douglas, engenheiro, 1903. Você sente um arrepio. Ele não é um espírito, ele é parte da construção. A escada vibra sob os seus pés. Uma rachadura se abre e, por um instante, o infinito parece engolir tudo. Você vê lá embaixo, muito abaixo, o que parece ser o coração da mansão. Uma estrutura viva, feita de corredores, janelas e olhos, todos se mexendo em sincronia. O som do martelar ecoa de novo. Dessa vez, você entende. Não são fantasmas batendo, é a casa crescendo. Você sente uma vertigem. As escadas começam a mudar de direção. A que subia, agora desce. A que descia, se dobra. E a figura de Sarah, lá longe, reaparece no topo de uma escada dourada. Ela olha diretamente para você e grita, num tom que é metade súplica, metade comando. Não pare. Se parar, ela acorda. Você tenta perguntar quem é ela, mas as escadas começam a se desfazer. Os degraus se soltam como folhas ao vento. Você corre, o ar fica pesado e a luz vai se apagando, um degrau de cada vez, até que restam apenas 2 passos. Um som agudo preenche o ar, como metal se rompendo. E o último degrau desaparece sob seus pés. Você cai. Por um instante, há apenas vento e escuridão. E então, um impacto. Você pousa sobre algo macio, uma superfície de madeira coberta por poeira. Silêncio. Você está de volta ao chão da mansão. E bem diante de você, uma nova porta, de aparência comum, com uma frase entalhada: nem toda escada leva ao céu. Você atravessa a porta, sentindo o ar ficar mais denso, quase sufocante. O corredor se alonga infinitamente à sua frente, com paredes cobertas de papel antigo, desbotado pelo tempo. Cada estampado floral parece se mover quando você passa, como se os padrões respirassem junto com você. No chão, uma linha de tábuas soltas guia seus passos, ou talvez o contrário. Você se sente conduzido por elas. Um estalo ecoa atrás de você. Você se vira, mas não há ninguém. Somente sombras dançando nas paredes, criadas pela luz trêmula que entra por uma janela estreita ao fundo. Você se aproxima da janela e percebe um detalhe curioso. Uma pequena placa de metal, presa à parede externa, gravada com uma data, 1906. O ano ressoa estranhamente em sua mente. E então o corredor muda, o chão se curva, o teto desce e, de repente, você está em outra época. Ou pelo menos, assim parece. À sua frente, um homem caminha pelo corredor. Ele usa terno, colete e cartola, roupa de início do século XX. Cada passo ecoa na madeira, firme e deliberado. Ele carrega uma pasta de couro surrada, e os olhos, que você não consegue ver direito, parecem fixos em algo muito distante. Você tenta chamá-lo, mas sua voz se perde no corredor. O homem não reage. Ele se move como um espectro de outro tempo, alheio à sua presença. Você decide segui-lo. Cada passo é medido. O ranger do chão acompanha o dele. O corredor se divide, se dobra, e você percebe que está sendo levado para dentro da mansão como se houvesse um caminho secreto só para ele. Chegando a uma porta de madeira escura, ele a abre e desaparece. Você hesita. Algo dentro diz que essa porta não leva a um cômodo comum, mas a curiosidade vence o medo. Você atravessa a porta. O que encontra é um pequeno escritório, intacto desde 1906, papelada sobre a mesa, tintas secas, cartas, recortes de jornais. Há uma cadeira vazia e, sobre ela, um chapéu de cartola. Na parede, um quadro empoeirado mostra o que parece ser a fachada da mansão. Mas há algo estranho.
A mansão no quadro tem mais janelas do que a realidade permite. Você abre a pasta do homem e encontra documentos datilografados, com anotações à mão. São registros minuciosos de reformas, corredores e quartos que não aparecem no mapa oficial da mansão. Cada página detalha um cômodo, uma parede, uma escada. E em cada página há sempre uma linha que se repete. Construir para conter, conter para proteger, proteger para prolongar. Você percebe que o homem, de alguma forma, era parte do mecanismo da casa. Ele não visitava, ele mantinha a mansão viva, registrando cada mudança, cada nova porta, cada corredor que surgia do nada. De repente, um ruído atrás de você. Você se vira. O homem está parado, exatamente como antes. Mas desta vez, você consegue ver seu rosto. Os olhos são cansados, profundamente tristes, mas há algo mais, um reconhecimento. Ele sussurra, quase inaudível. Você também veio do futuro. Antes que possa reagir, uma porta atrás dele se abre. Do lado de fora, vozes suaves, quase sussurros, chamam por você. São tantas que se sobrepõem, formando uma espécie de música inquietante. O homem se vira para a mesa e pega um pequeno medalhão. No centro, o mesmo símbolo da rosa que você já viu tantas vezes. Ele entrega a você com cuidado e diz: se não levá-lo, a casa não permitirá que saia. Você segura o medalhão. Um calor percorre a palma da mão, como se ele estivesse vivo. E então, a realidade começa a tremer. As paredes do escritório se distorcem, se expandem, e a mansão parece respirar ao redor de você. O homem aponta para um corredor recém-formado. Por ali, ele diz, mas cuidado, os corredores lembram quem passa por eles. Eles não esquecem. Você se aproxima, hesitante. Cada passo faz o ar vibrar, como se a casa estivesse respondendo ao seu movimento. E ao olhar para trás, percebe algo perturbador. O homem de 1906 não está mais lá. Somente o reflexo dele no vidro da janela, acenando lentamente, enquanto desaparece na luz que se dissolve. O corredor à sua frente é estranho, não tem começo nem fim, mas você sente que é a saída temporária, ou pelo menos uma oportunidade de explorar mais sem ser engolido. A mansão, silenciosa, observa. E as marteladas continuam ao longe, regulares, persistentes. Você respira fundo e dá o primeiro passo, percebendo que não há como voltar atrás. Você entra em uma sala que parece familiar, mas diferente de tudo que já viu. É uma biblioteca, mas não como as que existem no mundo exterior. As paredes se perdem em linhas intermináveis de estantes, carregadas de livros antigos, encadernados em couro, papel amarelado e até madeira que você jura estar viva. O cheiro de poeira e tinta velha domina o ar, misturado a algo indefinível, como folhas úmidas em decomposição. Você dá um passo e percebe que cada livro parece reagir ao seu toque. Alguns tremem levemente, outros emitem um sussurro quando você passa os dedos pelas capas. As estantes não seguem nenhuma ordem lógica. Livros de história misturam-se com romances, tratados de arquitetura, registros de inventores e até diários de desconhecidos. Cada corredor leva a outro corredor, e cada corredor parece mais alto do que o anterior, como se o teto se esticasse infinitamente. Você toca um livro na ponta da estante. Ele se abre sozinho, mostrando uma página escrita à mão. Diagramas, palavras e símbolos que lembram os que você já viu na mansão. Uma frase se destaca: o conhecimento mantém a casa viva. O desconhecido a alimenta. Ao se afastar, percebe que o corredor atrás de você mudou. As estantes se moveram como se fossem ondas, fechando a saída anterior e revelando uma nova porta feita de livros empilhados, com lombadas formando palavras quase legíveis. Você anda em direção à porta, mas cada passo faz os corredores se rearranjarem novamente.
É impossível traçar um caminho lógico. A biblioteca não tem começo nem fim. Ela se expande e se dobra conforme você caminha. De repente, ouve-se um sussurro, suave e múltiplo, ecoando entre as estantes. Escolha uma história, ou seja, parte dela. Você olha ao redor. Vários livros flutuam levemente, abrindo páginas e fechando com o vento que não existe. Um deles brilha mais que os outros, emitindo um reflexo dourado. Você se aproxima e lê o título: A Construção do Infinito. Ao abrir o livro, uma onda de calor percorre suas mãos. As páginas parecem se desdobrar em espaço real, mostrando corredores e cômodos nunca vistos da mansão. Você sente que, ao virar cada página, está realmente entrando em outro espaço. Você se senta para observar melhor e nota algo perturbador. Nas margens das páginas, pequenas figuras humanas desenhadas, cada uma carregando martelos, pregos e tábuas. Elas se movem de forma autônoma, martelando paredes invisíveis, construindo corredores que você ainda não percorreu. O som das marteladas se intensifica. Não é um som distante agora. Vem de todos os lados, como se a biblioteca inteira fosse um órgão vivo, pulsando com a energia de quem constrói eternamente. Você tenta fechar o livro, mas ele não se fecha. As páginas continuam a se mover sozinhas, revelando textos em línguas que você não reconhece, mapas de corredores e escadas, registros de visitantes, datas e horários. Cada detalhe parece ter sido registrado pela própria mansão, como se a biblioteca fosse a memória viva do lugar. Você ergue os olhos e percebe que, ao fundo, uma estante inteira se move, revelando um espelho grande, antigo, com a superfície turva. No reflexo, você vê não apenas a si mesmo, mas outras versões suas, de diferentes idades e épocas, caminhando pelos corredores da biblioteca, todos com expressões de concentração e medo. A voz de Sarah surge, suave, quase maternal. Eles entram, leem, constroem e nunca saem. Você percebe que cada pessoa que entra na mansão contribui para a expansão da biblioteca. Cada corredor que percorre, cada livro que toca, cada pensamento registrado, tudo alimenta as paredes, as escadas e os corredores. Um livro cai sozinho de uma estante alta, abrindo-se no chão. Você olha para o título: Visitantes e Fundadores. Ao abrir, páginas mostram retratos em sépia, rostos de homens e mulheres desconhecidos, todos em poses rígidas, olhando fixamente para você. Um detalhe chama a atenção. Todos seguram uma pequena ferramenta, um martelo ou um prego. O chão treme. Você percebe que a biblioteca não é apenas um lugar para ler, mas um espaço de construção contínua. Ela absorve quem entra, ensinando o ritmo das marteladas, a geometria dos corredores, os padrões que mantêm a mansão viva. Você respira fundo, tenta recuar, mas o corredor atrás já não existe mais. Os livros parecem formar paredes sólidas, bloqueando o caminho de volta. E ao olhar para frente, vê outro corredor distante, ainda mais longo, repleto de livros que não estavam ali antes. A voz ecoa de todos os lados, agora mais urgente. Escolha ou construa. A biblioteca nunca termina, mas você pode aprender a caminhar por ela sem ser consumido. Você engole em seco. Cada martelada, cada corredor, cada livro aberto. Você entende que a mansão Winchester não é apenas uma casa, é uma entidade viva, inteligente, uma máquina que transforma curiosidade em eternidade. E enquanto você avança pelo corredor infinito, sente que a biblioteca está observando cada decisão sua, cada passo seu, cada pensamento seu. Você deixa a biblioteca para trás, sentindo o ar pesar a cada passo.
O corredor à sua frente é estreito, quase claustrofóbico, iluminado apenas por uma luz fraca que parece vir de lugar nenhum. As paredes estão cobertas por relógios de todos os tamanhos, antigos e modernos, com ponteiros que não se movem, todos parados em horas diferentes. Ao tocar o primeiro relógio, você percebe que não está frio, nem quente, mas estranhamente vibrante, como se estivesse pulsando junto com a sua própria batida cardíaca. Um estalo ecoa e, por um instante, todos os relógios se movem juntos, girando rapidamente, emitindo um tic-tac sincronizado antes de parar novamente, todos congelados, exceto o seu coração. Você caminha pelo corredor, observando cada relógio. Alguns têm inscrições gravadas, nomes, datas, locais. Outros mostram cenas minúsculas através de vidro, quase como dioramas. Pessoas andando por corredores, escadas, salas, algumas parecendo fantasmas de visitantes passados. Você nota algo perturbador. Cada relógio parece registrar não o tempo do mundo exterior, mas o tempo dentro da mansão. Há relógios com séculos contidos em segundos, outros com segundos se arrastando como horas. Um tic-tac distinto se destaca entre todos. Você segue o som e encontra um relógio menor de bolso, com a tampa aberta. O mostrador está marcado para 3h15 e os ponteiros giram ao contrário lentamente. Ao se aproximar, o ar ao redor parece congelar. Você sente que cada respiração, cada batida do coração está sendo medida. Ao tocar o vidro, uma sensação de vertigem te atinge. Você é puxado para dentro do relógio, mas apenas a mente, não o corpo. Sua consciência se projeta por um instante para um momento do passado da mansão, em 1910. Você vê Sarah caminhando pelos corredores recém-construídos, martelo na mão, olhando para cada relógio, como se estudasse os batimentos da casa. Uma voz distante, feminina e cansada, ecoa em sua mente. O tempo aqui não é linear. Ele observa, ele lembra e, às vezes, ele ensina. Você tenta soltar a mão, mas algo invisível segura seu pulso. O corredor ao redor se distorce, os relógios giram de repente, emitindo um som ensurdecedor. Você percebe que a casa está reiniciando o tempo dentro de seus limites, apagando lembranças, dobrando memórias. Você consegue se soltar e recuar, respirando pesadamente, mas o corredor agora parece ainda mais longo. Novos relógios surgiram nas paredes, antigos, digitais, de bolso, de parede, todos parados, todos observando. Você nota algo curioso. Todos os relógios estão apontando para momentos de perda. Um marca o dia de um incêndio, outro, o nascimento de uma criança, outro, um simples dia de trabalho que acabou em tragédia. A mansão está registrando cada emoção humana, cada evento significativo, cada decisão e sua consequência. Você anda devagar, sentindo a tensão aumentar. E então percebe que cada relógio tem seu próprio som, seus próprios sussurros, quase imperceptíveis. Alguns murmúrios são palavras, outras apenas fragmentos. Não, pode, parar, construa, construa. Eles veem. E ao final do corredor há um relógio gigantesco, com o vidro opaco, cobrindo quase toda a parede. Quando você se aproxima, vê algo dentro. Um espaço vazio, mas que vibra como se algo estivesse respirando lá dentro. E, de repente, você sente sua própria mão ser puxada para dentro do vidro, como se fosse apenas mais um ponteiro sendo alinhado à máquina da mansão. O corredor parece reagir. As portas que você viu antes, biblioteca, salas, escadas, começam a tremer ao fundo e uma voz ecoa, desta vez múltipla, como uma orquestra de sussurros. Cada visitante deixa um registro, cada passo constrói o tempo da casa. Mas cuidado, se parar, o tempo engole.
Você percebe que a mansão, mais do que paredes ou corredores, é um organismo temporal, guardando e manipulando memórias, experiências e vidas dentro de seus relógios eternos. Você respira fundo, segura a própria coragem e continua andando pelo corredor, sentindo cada tic-tac penetrar na própria mente, como se a casa estivesse testando sua resistência, sua sanidade e sua capacidade de seguir em frente. Ao olhar para trás, você vê que o corredor se estende para o infinito e os relógios continuam parados, mas com um brilho sútil, quase vivo, observando cada passo que você dá. E no fundo, acima de tudo, uma frase gravada em ouro no relógio maior se revela com clareza: quem domina o tempo, domina a casa. Você finalmente chega a uma grande sala quadrada, com paredes de madeira escura e lustres que balançam lentamente, apesar de não haver vento algum. O chão é de tábuas polidas que refletem a luz trêmula do teto, e um silêncio pesado envolve o espaço, quase sufocante. Mas o que realmente chama sua atenção são as portas. Elas cobrem todas as paredes, algumas de madeira ornamentada, outras simples e desgastadas. Cada porta é diferente, cada maçaneta única, e nenhuma leva a lugar conhecido. Você nota que algumas portas estão levemente abertas, revelando apenas sombras e corredores impossíveis. Outras portas parecem deformadas, mais largas no topo, mais estreitas na base, como se tivessem sido dobradas no espaço. Ao tentar tocar uma delas, você sente algo estranho. A superfície não é sólida, mas flexível, quase líquida. Quando empurra, a porta se curva e se abre sem resistência, mas o que há atrás não é cômodo algum. É apenas escuridão que parece se estender infinitamente. Você recua, confuso e desconfortável. Cada porta provoca uma sensação diferente. Algumas emitem um som distante de passos, outras um aroma familiar que você não consegue identificar. E uma delas até parece sussurrar seu nome, baixo, quase imperceptível. Você decide testar uma porta aberta. Ao atravessá-la, sente um calor súbito e se encontra em um corredor que não lembra de ter visto antes. O chão está inclinado, as paredes curvas, e a perspectiva é totalmente distorcida, desafiando sua percepção de cima, baixo, esquerda e direita. Você volta à sala principal e toca outra porta. Desta vez, ela parece menor, apertada. Quando atravessa, sente que seu corpo é esticado, comprimido, remodelado. Você tropeça, respira fundo e percebe que acabou em um cômodo que parece infinito. Paredes que se repetem, portas que se multiplicam, reflexos que não pertencem a você. Algo curioso acontece. Cada porta parece alterar seu estado mental, testando paciência e percepção. Você sente medo, fascínio, confusão e até momentos de euforia. O quarto inteiro parece vivo, reagindo a cada pensamento seu, a cada hesitação. No canto, uma porta menor chama sua atenção. Ela é simples, de madeira clara sem ornamentos. Ao se aproximar, percebe que há um nome gravado na maçaneta: Sara. Você hesita. A porta emite um leve brilho, quase imperceptível, e um sussurro surge. Eles nunca param, nem mesmo quando você acha que pode descansar. Você empurra a porta e atravessa. O espaço atrás dela não é o que espera. Não há corredor, não há cômodo. Apenas um vazio luminoso, onde fragmentos do passado, presente e futuro da mansão flutuam no ar. Cartas, fotos, móveis, portas de outros cômodos, figuras indistintas. Tudo parece suspenso em uma dimensão própria, onde o tempo e o espaço se dobram e se misturam. Você percebe que a mansão não apenas constrói para se expandir, mas também para confundir quem a habita. Cada porta aberta revela novas possibilidades.
Cada corredor leva a caminhos que não existem fisicamente, e cada escolha sua altera a experiência. Enquanto você observa, um reflexo surge no chão polido. Não é o seu próprio reflexo, mas o de uma figura feminina, usando roupas antigas, segurando um martelo e olhando diretamente para você. Você reconhece. É Sarah. Ela sorri levemente, mas os olhos transmitem cansaço infinito, como alguém que carrega o peso de séculos. Você entende que cada porta do quarto é uma prova, um teste para aqueles que entram na mansão e se atrevem a explorar. Algumas portas podem levar ao conhecimento, outras à confusão, algumas à memória de acontecimentos esquecidos e outras à própria essência da casa. Enquanto observa a infinidade de portas, você percebe algo perturbador. Algumas portas começam a se abrir e fechar sozinhas, como se estivessem respirando, vivendo, escolhendo quais visitantes deixar entrar ou sair. Você respira fundo, sentindo o peso da responsabilidade e da curiosidade. Cada porta que atravessa parece te ensinar algo, mas também levar um pouco de você consigo, como se a mansão fosse um organismo que cresce com cada visitante. Ao olhar para a última porta, simples e sem ornamentos, você sente algo diferente. Uma sensação de calma, uma promessa silenciosa de que, talvez, não todas as portas estejam destinadas a aprisionar. Você atravessa e sente o corredor se ajustar, como se a mansão estivesse reconhecendo o seu progresso, permitindo que siga adiante, mas sempre lembrando. Cada escolha, cada porta, cada passo faz parte do grande plano da casa. Você atravessa a última porta e entra em um salão amplo, completamente diferente de tudo que viu até agora. As paredes são altas, feitas de pedra escura, com arcadas que se estendem em direção a um teto que desaparece na escuridão acima. O ar é pesado e vibrante, carregado de sons que não parecem vir de lugar algum. É o salão dos ecos. Cada som que você faz, passos, respiração, até o toque da mão nas paredes, é multiplicado, distorcido, como se o próprio espaço estivesse brincando com você. Um sussurro se repete 10 vezes, depois 20, cada vez em um tom diferente, algumas vezes quase um grito, outras quase inaudível. O efeito é hipnotizante, quase musical, mas também desconcertante. Você dá o primeiro passo. O chão range e um eco responde. Escolha, caminho, cuidadosamente. O eco não é apenas uma repetição. Ele parece responder ao seu pensamento, mudando de tom, intensidade e direção dependendo do que você imagina. O salão está repleto de pilares de pedra que refletem o som de maneiras estranhas. Você percebe pequenas fissuras que emitem luzes tênues, criando sombras que parecem se mover por conta própria. Em algumas paredes, há relevos antigos, rostos esculpidos em pedra que piscam e mudam de expressão conforme você passa. Alguns parecem sussurrar. Você está sendo observado. Um detalhe curioso chama a atenção. No centro do salão, há um pedestal de madeira. Sobre ele, um pequeno orbe translúcido pulsa lentamente com uma luz interna, alternando tons de azul, dourado e púrpura. Quando você se aproxima, sente uma sensação estranha, como se estivesse tocando memórias condensadas. O orbe vibra ao contato e imagens de visitantes anteriores passam por sua mente. Pessoas que atravessaram portas impossíveis, corredores infinitos, escadas que mudam de lugar. Algumas olham diretamente para você, implorando silenciosamente. Enquanto observa, você escuta passos ao redor do salão, mesmo sem ninguém visível. Passos leves, como os de uma criança, depois passos firmes e cadenciados, como de um adulto,
E, por fim, passos arrastados, quase sobrenaturais. O eco de cada passo parece trazer memórias da própria mansão, condensando-as no ar. Você se aproxima do pedestal e toca o orbe. Imediatamente, imagens de Sarah Winchester surgem em sua mente, construindo corredores, marcando portas, registrando cada martelada. Você percebe que ela não apenas construiu a casa, ela a alimentou com sua própria essência, permitindo que os ecos da mansão guardassem o passado, o presente e até o futuro. Um som metálico ressoa atrás de você. Você se vira e vê que cada pilar agora possui pequenas aberturas, como olhos. Dentro deles, há reflexos de corredores, salas e visitantes que já passaram pela mansão. Você sente que está sendo observado de todos os lados, mas de maneira sutil, quase como se a casa estivesse testando sua resiliência emocional. Um sussurro suave surge. Os ecos não esquecem, eles repetem e, às vezes, ensinam. Você percebe que os ecos não são apenas sons, são fragmentos da história viva da casa, repetições que registram o movimento, o medo, a curiosidade e até a coragem de cada visitante. Cada palavra dita, cada respiração, cada passo, tudo se torna parte do salão, alimentando a memória da mansão. Ao caminhar pelo salão, você sente um impulso irresistível. Prestar atenção nos pequenos detalhes, nas nuances dos ecos. Eles não são apenas ruídos, são mensagens cifradas, pistas do que a casa quer mostrar, caminhos seguros e perigosos entre as infinitas possibilidades que ela oferece. Você se deita no chão, apenas por um instante, e percebe que o som de sua própria respiração é agora parte da sinfonia do salão. O eco repete, suaviza, se mistura com os sussurros e passos invisíveis. Há uma sensação de conexão profunda, como se você tivesse se tornado parte da mansão por alguns segundos. Quando se levanta, nota que o pedestal com o orbe agora brilha com mais intensidade. A luz pulsa em sincronia com seu coração. E ao olhar ao redor, os pilares, os ecos, os rostos esculpidos, tudo parece se curvar levemente em sua direção, reconhecendo a presença de alguém que ousou compreender, mesmo que apenas um pouco, os segredos da mansão. Você respira fundo. O Salão dos Ecos não é assustador, é instrutivo. É a maneira da mansão de ensinar pacientemente quem entra, mostrando que cada som, cada gesto, cada passo, mesmo os mais pequenos, contribuem para a sua própria história e para a da casa. E enquanto você segue adiante, saindo lentamente do salão, sente que os ecos continuam a segui-lo. Não como ameaças, mas como lembranças vivas, gravadas na própria essência da mansão Winchester. Você atravessa uma porta antiga e sente imediatamente o ar mudar. Não há cheiro de madeira ou pedra desta vez, mas algo fresco e úmido, como terra molhada após uma chuva leve. À sua frente, um jardim se desdobra, mas de maneira impossível. Não há teto, mas a luz parece vir de todos os lados. Não há chão visível, apenas um tapete de grama macia que se estende sem fim. As plantas são estranhas, algumas conhecidas, outras que você nunca viu antes. Há flores com cores que mudam conforme você se aproxima. Árvores cujos troncos se torcem em formas impossíveis e arbustos que parecem murmurar quando você passa por perto. Você percebe que não há caminho claro. A grama se dobra sob seus pés, mas sempre retorna, como se estivesse viva, guiando você sutilmente. Você toca uma flor azul celeste e ela emite um som suave, quase como um suspiro de vento. Enquanto caminha, nota algo curioso. Sombras aparecem mesmo onde a luz é uniforme. Elas não pertencem a você, nem a qualquer objeto. São formas humanas, algumas conhecidas,
rostos antigos de visitantes da mansão, outras desconhecidas, algumas sorrindo, outras observando em silêncio. Cada sombra parece se mover lentamente, acompanhando sua trajetória, mas nunca invadindo seu espaço. No centro do jardim, há uma fonte antiga, parcialmente coberta de musgo. Água cristalina jorra lentamente, mas o som é peculiar. Não é o barulho típico de água caindo. É como se a água repetisse memórias, transformando pequenos sons do passado em música etérea. Ao ouvir com atenção, você identifica fragmentos de vozes, passos, risos, marteladas, sussurros, ecos de vidas passadas que habitaram a mansão. Você percebe que este jardim não existe realmente no mundo físico da casa. É uma criação da mente da mansão, uma representação do tempo, da memória e da vida que passaram por suas paredes. Cada planta, cada sombra, cada som é cuidadosamente organizado para criar equilíbrio entre beleza e inquietação. Enquanto explora, nota um detalhe perturbador. Algumas flores parecem morrer instantaneamente quando você se aproxima demais. Como se o jardim estivesse testando sua presença, avaliando a intenção de cada visitante. Ao observar melhor, percebe que as plantas que murcham retornam à vida se você se afasta, como se o espaço tivesse vontade própria. Um caminho de pedras surge diante de você, levando a um pequeno portão de ferro entreaberto. Atrás do portão, há algo que parece impossível. Uma casa menor dentro do jardim, uma réplica em miniatura da mansão Winchester, completa com janelas e portas que mudam de posição conforme você observa. Você se aproxima e percebe detalhes ainda mais bizarros. Pequenas figuras movem-se dentro da miniatura, martelando, construindo e rearranjando cômodos. A mansão parece refletida dentro de si mesma, em infinitos níveis de construção e memória. É perturbador e fascinante ao mesmo tempo. Ao olhar para cima, o céu acima do jardim muda lentamente de cor. Azul, roxo, laranja, quase como se estivesse respirando. Você sente uma calma profunda, mas também uma leve tensão, como se qualquer passo em falso pudesse desestabilizar o equilíbrio do espaço. E então, você nota algo ainda mais inquietante. Uma sombra familiar surge entre as árvores. Sarah Winchester, desta vez sem martelo, apenas observando. Ela não fala, mas seus olhos parecem comunicar algo fundamental. Aqui, como em toda a mansão, tudo está vivo. O passado, o presente e o futuro coexistem, e cada visitante deixa sua marca, mesmo que não perceba. Você respira fundo, caminhando pelo jardim que não existe, percebendo que a mansão não é apenas pedra e madeira. É memória viva, é construção constante, é jardim e corredor, é relógio e eco. E no fundo, você entende que cada visitante se torna parte do jardim, contribuindo para sua beleza e complexidade infinitas. Quando finalmente atravessa o jardim, o portão se fecha atrás de você com um som suave. Você se sente mais leve, mas consciente. A mansão Winchester observa, registra e molda eternamente. Você atravessa o que parece ser a última porta do jardim e entra em uma sala que toma seu fôlego. O espaço é vasto, maior do que qualquer cômodo que você já viu na mansão, com paredes que desaparecem na penumbra e um chão que pulsa levemente, como se tivesse um coração próprio. No centro, uma estrutura metálica complexa se eleva do chão até o teto. Ela não é totalmente máquina nem totalmente orgânica. Tubos, engrenagens e vigas se entrelaçam com raízes, madeira e vidro. No núcleo, uma luz quente pulsa rítmica, quase como o batimento de um coração vivo. Você sente uma vibração através do chão que percorre seus pés, pernas, todo o corpo. É hipnótico,
ao mesmo tempo reconfortante e inquietante. O ar ao redor está carregado de energia, um zumbido suave, constante, mas dinâmico, que parece responder à sua presença. Enquanto observa, percebe detalhes fascinantes. Pequenos corredores se estendem a partir do núcleo, cada um levando a salas menores, escadas e portas que se reorganizam continuamente. As luzes nos corredores piscam suavemente, mostrando cenas do passado da mansão. Sara marcando paredes, trabalhadores reconstruindo cômodos, visitantes curiosos explorando sem saber o que realmente encontrariam. Você dá um passo mais próximo e nota algo curioso. Pequenas figuras parecem percorrer o núcleo, martelando e ajustando partes do coração da mansão. São sombras humanas, mas não totalmente corpóreas, como fragmentos de memórias encarnadas. Um som surge, mais forte que o zumbido, o martelar ritmado que acompanha cada pulsação da luz central. Você percebe que não é um som externo, está sincronizado com o batimento do núcleo. Cada martelada parece alimentar a vida da mansão. Cada batida reflete a energia acumulada de séculos de construções, memórias e visitantes. Você toca a estrutura. Imediatamente, uma onda de imagens invade sua mente. Corredores se formando, portas surgindo, salas desaparecendo, escadas que mudam de lugar, relógios parados que começam a girar e parar novamente. Você sente o fluxo do tempo da mansão, seu crescimento e retração, a construção contínua que não termina jamais. Um sussurro familiar ecoa. Aqui está o coração. Tudo que você viu, todos os passos que deu, cada decisão, tudo alimenta este núcleo. É a razão de a mansão nunca parar, nunca envelhecer, nunca morrer. Você percebe então que tudo que explorou, corredores infinitos, biblioteca que nunca termina, relógios parados, portas impossíveis, jardins inexistentes, é uma extensão desse coração pulsante. A mansão não é apenas um lugar, é um organismo vivo, um construtor eterno, e cada visitante acrescenta uma batida à sua vida. Curiosamente, você nota que o núcleo possui um pequeno orbe semelhante ao que viu na biblioteca. Ele pulsa em sincronia com o batimento central, emitindo luz e calor que parece reconhecer sua presença. Ao tocar o orbe, você sente uma conexão profunda com a mansão, como se fosse capaz de compreender sua intenção, seu propósito e sua paciência infinita. Você dá um passo para trás e observa a estrutura inteira. As engrenagens e raízes se movimentam suavemente, ajustando-se, reorganizando-se. Os corredores que saem do núcleo vibram e você percebe pequenas figuras, sombras e memórias, trabalhando juntas, mantendo a mansão viva. Um último detalhe chama sua atenção. No núcleo há uma inscrição gravada em metal antigo, quase ilegível. Aquele que entende o coração, entende a casa. Você respira fundo, percebendo que chegou ao centro absoluto da mansão. É a fusão de memória, tempo, espaço e energia. Tudo o que aconteceu, tudo que você explorou, tudo que ainda será, pulsa aqui, no coração da casa. Enquanto observa, sente um misto de reverência e alívio. Você entende que a mansão não é hostil. Ela é eterna, paciente, e o que mantém sua essência é a curiosidade de quem ousa explorá-la. Cada corredor, cada sala, cada eco, cada porta, cada sombra, tudo é parte de um organismo vivo que cresce e se renova incessantemente. E pela primeira vez, você sente que pode respirar sem medo, consciente de que a mansão observa, registra, mas também protege. Você dá um último olhar ao núcleo pulsante, sabendo que jamais esquecerá a experiência, e lentamente se afasta, permitindo que o coração da mansão continue batendo, construindo, alimentando-se das histórias que entram por suas portas impossíveis.
Você se senta por um instante em um corredor tranquilo, sentindo o ritmo da mansão pulsar suavemente ao seu redor. O ar, antes pesado e vibrante, agora parece mais leve, mais respirável. Cada sombra que você viu, cada eco que o assustou, cada corredor infinito, tudo se dissolve em uma calma suave, como se a própria casa estivesse suspirando de alívio por sua presença respeitosa. Você percebe o toque da madeira sob suas mãos, o cheiro sutil de livros e terra, o brilho tênue de uma luz que não machuca os olhos. O ambiente que antes parecia inquietante, agora transmite segurança, como se cada espaço estivesse ali para acolher sua curiosidade, não para aprisioná-la. Os corredores ainda se estendem à sua frente, mas agora você entende. Eles são apenas caminhos de aprendizado, não armadilhas. Enquanto respira, sente o calor do núcleo pulsante em seus ossos, um lembrete gentil de que a mansão vive, mas não de forma hostil. Cada martelada distante, cada eco repetido, cada sombra que se movia, tudo contribui para a história do lugar. E você fez parte dela. E por um momento, tudo parece estar exatamente como deveria. Silêncio, equilíbrio, tempo e espaço alinhados em harmonia. Você observa uma porta simples à sua frente e decide atravessá-la. Ao fazê-lo, sente que está retornando ao mundo exterior, mas carregando consigo a serenidade da mansão, a sensação de que a curiosidade, quando guiada pelo respeito e pela atenção, nunca é perigosa. As luzes do mundo real parecem mais suaves, os sons mais claros, e mesmo as sombras que antes pareciam assustadoras, agora se misturam com a luz, criando padrões tranquilos e convidativos. Você se levanta lentamente, respirando fundo. A mansão Winchester continua viva atrás de você, pulsando, lembrando, expandindo-se. Mas você carrega a lembrança de que cada passo dado ali foi seguro, cada corredor desvendado foi aprendizado, cada martelada distante foi música. E enquanto caminha para fora, sente que o mistério pode permanecer, mas a calma permanece também. Você sorri suavemente, permitindo que o silêncio e a segurança preencham seus sentidos. O mundo está intacto, o coração da mansão continua batendo e você está pronto para seguir adiante, tranquilo e seguro, carregando consigo a magia silenciosa de um lugar que nunca para de crescer, mas que sabe acolher aqueles que o respeitam. Fim do script. Bons sonhos.